Pronto, tá aparecendo aí, né, o material? Tá. Pronto, a gente vai iniciar nessa segunda unidade, continuando a falar ainda sobre urbanização, sobre a geografia de modo geral, mas de forma mais específica a gente vai falar sobre o espaço rural, né, do Brasil, e aí, de uma perspectiva um tanto histórica, a gente vai começar por esse conteúdo da estrutura fundiária, da concentração fundiária no Brasil. De início aí, vocês veem algumas imagens, né, estão colocadas aí, algumas imagens bem características do campo mesmo, né, desde as máquinas, né, colhendo soja, acho que é soja, milho aí, e grandes maquinários, né, a foto também ilustrando o homem mais simples do campo, com a enxada, né, e o seu filho, provavelmente. Outra foto do cortador de cana, né, nos canaviais de cana-de-açúcar, e essa foto do meio, né, que mostra, de certa forma, um mapa, né, do Brasil, mostra justamente a divisão lá inicial do Brasil em algumas capitanias hereditárias, ou seja, o Brasil foi dividido em algumas faixas de terra, essas faixas de terras horizontais, que eram cada uma de uma família de Portugal. Quando vieram para cá, os portugueses fizeram essa divisão, né, das terras do Brasil. Então, essa concentração fundiária, essa estrutura fundiária no Brasil de hoje, ela se explica a partir dessa história aí do passado, né, desde essa chegada, desse domínio dos portugueses no território. E de lá para cá, as grandes famílias, né, ricas, poderosas, latifundiárias, né, assim chamadas, que detêm o poder da terra, ou seja, que são os proprietários de grande parte do território brasileiro. Então, a gente vai entender um pouquinho, de forma bem clara, né, o que é a estrutura fundiária. Aí vem a resposta. É a forma como estão distribuídas as propriedades agrícolas, porque as propriedades agrícolas, elas não estão distribuídas de uma forma proporcional, não é verdade? Tem as fazendas, tem as roçados, tem a roça, tem a pequena chácara, então você tem grandes propriedades e pequenas propriedades, né? Então, isso é bem interessante para a gente entender que não há uma divisão igualitária da terra, né? E aí, como é que ela pode ser classificada? Né, de forma mais equilibrada, onde a maioria das propriedades tem mais ou menos o mesmo tamanho, ou o mesmo tamanho, e de forma concentrada, né, onde poucas propriedades ocupam mais espaço do que a maioria das propriedades. Passando aí, aquela foto lá do meio, que mostra o mapa do Brasil, que eu falei, dividida em sesmarias, ou capitanias hereditárias, começa aí com a história das sesmarias, com a história desde 1530, quando Portugal começou a colonização do Brasil. Então, Portugal faz a divisão do Brasil em capitanias, né, capitanias hereditárias. Era a chamada Lei das Sesmarias. O que é que acontecia aí? Portugal cedia terras para os capitães donatários, ou seja, capitães donatários era o nome dado da época, mas se a gente for traduzir para a atualidade, são os coronéis, são os grandes fazendeiros, né, que perpassaram o tempo e que até hoje são grandes proprietários de terra. Então, essas áreas elas eram bem gigantes, né, determinaram o tamanho padrão de propriedade que se mantém até hoje. Os capitães donatários, esses senhores, eles doavam terras de suas capitanias aos colonos selecionados pela coroa portuguesa. Os colonos eram aquelas pessoas que vinham de Portugal para cá para colonizar, né, para explorar a terra, e aí passavam a ser grandes senhores também, por meio da doação, recebiam terras. Os colonos assumiam o compromisso de cultivá-las e de torná-las produtivas e rentáveis. A terra não cultivada era devolvida e repassada a outro colono. Né? Muitas vezes isso também não acontecia. Os capitães donatários que não promovessem melhorias nas suas capitanias foram destituídos. Né? Os capitães donatários perderam essas terras, sim. E foram organizados economicamente no sistema de plantation. Né? O sistema de plantation é um termo inglês, que significa o seguinte: grande propriedade e, geralmente, uma única cultura, um único cultivo nessa terra, né? O exemplo é, por exemplo, a cana-de-açúcar, na imagem que estava aí anterior. Então, grandes fazendas, grandes canaviais enormes
não tem feijão, não tem outro plantio, só tem cana-de-açúcar. Aqui no Vale do São Francisco, o que é que são os planteios? São as frutas, né? Geralmente só uvas, só manga, né? Não tem outra diversidade de cultivo. É apenas um cultivo só, estabelecido em grande extensão, em grande quantidade. Ok? E aí, depois desse processo aí das capitanias, das Seis Marias, vem, né, já no período do Império, né, do Brasil, em 1850, a chamada Lei de Terras, né, que é uma lei que vai ser colocada com alguns objetivos bem específicos. Então, o que é que colocava essa Lei de Terras? Ela regularizou as terras já ocupadas, com títulos de propriedade privada. Ou seja, a Lei de Terras passou a dizer o seguinte: quem já está na terra passa a ser dono. Por que isso daí? Porque o Brasil estava saindo do período colonial e estava passando agora a ser império, né? A um novo regime de governo. E as terras precisavam, o título da terra precisava ser garantido a quem já tinha elas. Então, os grandes senhores foram os grandes beneficiados, né? As terras não regularizadas foram registradas como propriedades públicas. Então, até hoje, você tem os conflitos agrários em função dessas terras públicas, né? As terras públicas são terras do Estado, são terras até hoje do governo, principalmente no Nordeste a gente não tem, mas na Amazônia, principalmente, na região norte, a gente tem uma imensidão de terras públicas, as terras indígenas, que também são terras públicas, né? E aí você tem até hoje esse confronto dos fazendeiros que querem adentrar nessas terras públicas, querem ser donos sem ser, né, dessas terras públicas. Os limites das propriedades eram definidos pelos próprios ocupantes da terra, então o Estado não conseguia definir, né, qual era o tamanho, quais eram os limites da propriedade de cada um dos donos. A terra, ela só poderia ser adquirida por meio de compra. Isso daí, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, foi o principal objetivo dessa lei. Por quê? Porque em 1850 já estava, a escravidão estava prestes a acabar, né? Então, os escravos que fossem libertos da escravidão, que estavam sendo libertos pouco a pouco, passavam a ser donos, né? Se não fosse colocada a compra como o único meio de acesso. Então, o negro era liberto, ele não tinha dinheiro, ele não podia comprar a terra passou a ser uma mercadoria. Então, hoje, inclusive, é assim que funciona. De lá para cá, é assim que funciona. Você só consegue ter uma terra, uma fazenda, ou mesmo um pequeno roçado, ou mesmo um terreno para construir uma casa, se você comprar. Você não tem, é muito difícil ter por doação, né? Você tem que comprar, tem que ter dinheiro para comprar. E na questão agrícola, na questão das grandes propriedades, beneficiou quem tinha dinheiro, né? Quem já eram os grandes senhores, novamente beneficiados. Então, o valor dos imóveis era determinado pelo governo. Outra questão que dificultava os pequenos, os pobres, de comprar e de terem acesso às terras no Brasil. E aí, qual era o objetivo dessa lei? Impedir a posse, impedir a ocupação livre, né, das pessoas chegarem no terreno, marcar e dizer, aqui é meu. Não, esse terreno ou é do Estado, ou já é de um dono, né? A pessoa não pode simplesmente chegar e ocupar. A pessoa pediu aí, mas não posso. E aí, o preço da terra ficou muito caro, mais caro do que o que já era, né? Então, principalmente os imigrantes e os não brancos, os negros, os indígenas, né? Só dificultou o acesso, né? E aí, quais foram as consequências dessa lei de terras? Manteve uma distribuição desigual das terras entre os diversos grupos, né, da sociedade, garantiu o título definitivo das terras para os grandes proprietários, né, os caras que tinham vindo lá de Portugal em 1500, né, que invadiram o Brasil, agora eles passaram a ser donos definitivamente, né, com o título de propriedade dessas grandes terras, dessas grandes lavouras, né, e vai limitar o acesso à terra, como eu já disse. E aí passa a se definir agora uma classificação das propriedades, né, em função desse processo histórico. Nós temos aí três conceitos, né, de propriedades, classificação de propriedades agrícolas. Vamos lá. O primeiro é o minifúndio, né? O que é o minifúndio? O minifúndio, o nome já diz, mini significa algo pequeno. Se eu estou falando
É uma minissérie, é uma novela curta, né? Se eu estou falando de uma... Quando eu coloco o termo mini, eu estou falando de algo que é pequeno, né? Então, eu estou falando aí de uma pequena propriedade, tá certo? Minifúndio é uma pequena propriedade. Geralmente é da agricultura familiar, né? Ela tem menos de 100 hectares, né? Bem menos de 100 hectares, certo? Aí a gente tem também a empresa rural. A empresa rural, ela geralmente é maior que o minifúndio, né? Ela está aí perto de a mais de 100 hectares, muitas vezes, 500 hectares, muitas delas chegando a mais de 1.000, né? Ela é agricultura moderna, né? Surge aí de 100 até 1.000 hectares, como eu já estava colocando. E nós temos, né, esses dois primeiros não são o problema, né? O problema é esse terceiro, né, que é chamado de latifúndio, né? O latifúndio é justamente a grande propriedade, né, que é pouca explorada, né, que é pouca explorada, e significa aquela grande propriedade, né, que tem mais de 1.000 hectares, né, e o latifundiário, ele não consegue cultivar toda a terra, geralmente não, ele consegue cultivar só uma parte, e a outra parte fica ali especulada, ou seja, guardada buscando uma valorização, né, buscando só o fato de ter a ganância da posse, né, da propriedade. Então, tem propriedade no Brasil que tem 100.000 hectares, certo? Tem 10.000, 100.000, 90.000, 80.000 hectares. Você, para contornar uma propriedade dessa, você precisa passar um dia todinho de carro rodando, né? Porque 100.000 hectares é terra, né? É terra que vai daqui aos cafundés do Piauí ou do Maranhão, certo? Assim, trazendo para uma coisa mais compreensível para vocês, né? De pé, a pé, eu passo um mês rodando direto, sem parar, para poder eu conseguir fazer a volta numa propriedade dessa. Vocês terem uma ideia. E tem propriedade desse tamanho. Tem propriedade no Brasil até de 100.000 hectares, né? Conforme a definição das pesquisas do IBGE e dos demais pesquisadores que estudam essa questão rural, certo? Até aí, tudo bem? Então, vamos embora. E aí, essa estrutura fundiária, né, nessa contradição entre minifúndio, pequenas propriedades e grandes propriedades, baseia-se na unidade padrão rural, né, ou seja, é o módulo rural, é como o IBGE, como os órgãos de medição das propriedades classificam, né. Então, esse módulo rural é onde uma família de 4 adultos, trabalhando durante um ano, consegue retirar sua subsistência e garantir progresso social e econômico, dependendo do nível tecnológico de cada região. Então, quando se tem uma propriedade em que uma família, por exemplo, com 4 adultos, consegue produzir, consegue subsistir, consegue progredir, né, progredir na vida, como diz, né, ela é uma propriedade razoável, é o ideal, né, só que tem propriedades que são muito pequenas, como, por exemplo, essas de assentamento de reforma agrária, que muitas vezes é só uma garrinha de terra desse tamanhozinho, que a pessoa planta uma horta e acabou a terra, né? Então, essa terra é insuficiente, né, em tamanho para a produção de uma única família mesmo subsistir naquela terra, né? E aí você tem os outros latifúndios, né, com 100 milhões de hectares, onde o cara não consegue produzir nem metade, né, nem, às vezes, nem um terço da terra, e a outra terra fica lá especulada, né, para pastagem ou para outras finalidades. Então, como eu já disse, ó, o minifúndio é uma propriedade rural com área menor que o módulo rural, o minifúndio geralmente é tão pequeno que a família não consegue subsistir nele, né, muitas vezes ele é tomado, ele é apropriado pelo latifúndio. O latifúndio expulsa as famílias e toma essas pequenas roçadas, essas pequenas propriedades para si, certo? Tem menos de 100 hectares, né? Se for mais de 100 hectares, não é minifúndio, tá?
E aí tem a empresa rural, né? A empresa rural é uma área, tem muitas vezes uma área equivalente a 600 vezes a área do módulo rural, né, ao minifúndio, explorada economicamente e racionalmente, a partir de tecnologia, né? Vamos falar aqui de uma empresa rural, né? Aqui no Vale do São Francisco nós temos várias, né, dessas empresas rurais agrícolas, que tem estrutura, tem tecnologia, tem galpão, tem depósito, tem uma série de funcionários, né, tem toda uma estrutura, né, de funcionamento, né, de venda, de escoamento da produção, tererê, tererê. Então, geralmente tem entre 100 e até 1.000 hectares. Se a gente pensar que uma propriedade de 1.000 hectares é muito grande, né, imagina que eu falei aí para vocês de 100 mil, né, que é 10 vezes maior. Aqui na região do Vale do São Francisco, a gente não, poucas propriedades, eu acho que chegam a isso daí, a mais de 100 hectares, 500 hectares. Mas a gente tem propriedades muito grandes, né, muito grandes. As grandes empresas aqui da fruticultura têm mais de 100 hectares, todas têm, com certeza. E aí, a ideia do latifúndio, né, mais de 1.000 hectares o latifúndio, por dimensão, toda propriedade rural com área maior que 60 vezes o módulo rural regional. Por exploração, é a propriedade rural cuja área não ultrapassa 600 vezes o módulo rural. Então, assim, só o latifúndio, ele é uma grande propriedade, né? Trocando em miúdos é isso, não tenho o que falar. Aí tem esse gráficozinho aí sobre a concentração de terra, né, no Brasil, né, a concentração de terra. A coluna azul é o número de propriedades, né, em porcentagem, certo? É o número de propriedades. Propriedades menores que 10 hectares. Nós temos cerca de 47% aí, né? A área ocupada dessas propriedades não chega a 2,3%, né? Não chega nem a 2,4%. Aí nós temos as propriedades de 10 a 100 hectares, né? O número de propriedades chega a 38%, né? E a área ocupada não representa nem 20%, 19%. Agora, veja, as propriedades, eu vou pular logo para a última coluna aí, para essa última aqui, que tem o 0,91 aí. A coluna azul quase não aparece. Quase não aparece por quê? Porque em número de propriedades, essas propriedades com mais de 1.000 hectares, elas são elas são menos de 1%, né? 0,91% são o número de, ou seja, 1%, menos de 1%, na verdade, das propriedades, do número de propriedades no Brasil, possuem 40,42%, 44,42% do território brasileiro. Então, ou seja, 1% do número de fazendeiros tem nas suas mãos quase metade do território brasileiro. Deu para entender? Menos de 1% dos proprietários, dos fazendeiros, são donos de quase metade do território brasileiro. É o que se conclui a partir daí. Então, as propriedades de 100 a 1.000 e maiores de 1.000 hectares, elas predominam no Brasil. Então, você tem um Brasil que é estruturalmente movido pela grande propriedade. Não é a pequena propriedade que ocupa a área, que ocupa o território brasileiro. São as grandes propriedades, são as grandes fazendas, né? Então, vamos lá. Para finalizar. Então, aí tem uma tabelazinha, depois eu vou postar o material para vocês. O Brasil apresenta a estrutura fundiária muito concentrada, né? Ou seja, grandes propriedades detendo grande parte das terras. E aí você tem uma dificuldade de acesso à terra pela maior parte da população, né? A população, quando muitas vezes consegue comprar, é 1 hectare, são 10 hectares, né? Que aí já dá um valor muito grande, né? 10 hectares de terra aqui no sertão, os caras querem 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Imagine você comprar 1.000 hectares, né? Quanto que não dá em dinheiro. Então, a terra é muito cara e não existe para compra, porque ela está nas mãos desses grandes proprietários que não representam nem 1% da população brasileira, né? Menos de 1%
da população, como foi mostrado lá atrás, possui quase metade do território brasileiro em suas mãos como proprietários, como donos. Então, já finalizando, né, indo para o final, os movimentos sociais e a reforma agrária, eles entram nessa questão aí, dizendo o seguinte: há muita concentração de terras no Brasil. Por isso, esses grupos, como o Movimento dos Sem Terras, né, exigem a reforma agrária. Né? A reforma agrária ela é justamente a distribuição das terras improdutivas para aqueles que não têm terras e querem produzir. Então, a ideia da reforma agrária é a ideia de se dividir, né, do próprio Estado pegar as terras que é do governo, por exemplo, ou que são dos grandes fazendeiros e que eles não usam, e distribuir com quem não tem terra, né, para você diminuir essa concentração de terra e aumentar o número de proprietários no Brasil. Porque se você aumenta o número de proprietários, você vai ter menos mão de obra escrava, menos mão de obra assalariada, entre aspas, né, e você vai ter mais proprietários produzindo, mais agricultura familiar, né, mais comida na mesa, né, e, por consequência, menos fome, né, que é algo lógico, né, algo que, por exemplo, e aí, muitas vezes, isso é colocado de forma muito errônea, muita gente pensa que, é o comunismo, é o socialismo. Não, gente, quem fez isso de forma muito mais clara foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez dois movimentos de guerra. Um foi a chamada Guerra de Secessão, que foi o Sul lutando com o Norte, porque o Norte era industrial e o Sul era latifundiário, e o Norte exigiu que o Sul, que os fazendeiros do Sul distribuíssem suas terras, né, de forma a módulos rurais, em que as famílias tivessem acesso à propriedade agrícola. E o Sul se desenvolveu tanto quanto o Norte, né, depois do processo. Por quê? Porque há desenvolvimento econômico, há produção, né? Quando tem a terra, quando as famílias passam a ocupar a terra, passam a produzir, passam a plantar, passam a cultivar, elas passam a produzir muito mais, né, o PIB, a economia do país, do que sendo só mão de obra assalariada, sendo só mão de obra escrava dos fazendeiros, certo? Então, a ideia da reforma agrária é uma ideia de reformar a estrutura fundiária do país, né? No Brasil, o processo é muito lento, o processo da reforma agrária, né? As terras destinadas à reforma agrária geralmente são terras improdutivas, né? São terras utilizadas para cultivo de plantas destinadas à produção de drogas, né, psicoativos. Quando é encontrada essas áreas, né, muitas vezes, ela é destinada para o INCRA assentar famílias. E aí tenta-se colocar nesta relação de propriedades onde se encontra trabalho em regime de escravidão. Então, muitas vezes, os fazendeiros são pegos com situações de escravidão ainda, né, no contexto atual, e aí o Estado teria que punir, né, e fazer com que esses fazendeiros destinassem, né, como até indenização aos escravos, né, que ele tinha ali, para esses trabalhadores terem acesso à terra, né, ganharem a terra pela qual estavam sendo escravizados. Só que, na prática, a gente sabe que não acontece muito isso. E aí, a reforma agrária, a ideia da reforma agrária, ela se justifica na própria Constituição que a gente tem no Brasil, ou seja, a nossa própria lei maior, a própria Constituição de 1988, diz o seguinte: a propriedade rural, ela deve ter uma função social, né? Essa função social vem o quê? Gerando emprego, sendo produtiva, né? A desapropriação das terras que sejam improdutivas é legal, né, porque se a terra está ali especulada, guardada, entre aspas, e não está produzindo, enquanto tem famílias no próprio campo, no próprio país, passando fome, é justo que essas famílias vá para essa terra improdutiva para produzir, para tirar logo de imediato, pelo menos, sua subsistência, né, e aí o que acontece é também uma regra do imposto sobre as terras improdutivas, né, o imposto territorial rural, que é cobrado muito pequeno, né? Então, quem tem muita terra no Brasil, geralmente paga quase o mesmo imposto de quem tem um minifúndio. Então, quem tem um minifúndio, um pequeno roçado, tem que pagar o mesmo imposto de um fazendeiro, né? Que, na verdade, é pequeno, né? Que o pequeno consegue pagar e o grande paga, né? Como fosse uma esmola, né? Sem pagar, de fato, o proporcional ao tamanho de terra que ele tem. Então, a lei existe, mas na prática é bem diferente, porque o jogo político, o jogo de interesse, né, a bancada ruralista no Congresso, né, ela é muito forte, e
a reforma agrária, né, é associada, inclusive, ao comunismo, é associada a ideias a outras ideias de invasão, né, das pessoas que são meliantes, né, os movimentos sociais são criminalizados, e a reforma agrária ela não acontece da forma que necessitava acontecer, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu em vários outros países, mesmo capitalistas, que conseguiram desenvolvimento econômico a partir do campo, a partir também da produção agrícola. Então, aí tem só, finalizando, né, essa questão dos assentamentos da reforma agrária no Brasil, foi realizado, né, em ambos os governos, né, desde o Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, né, que foi realizado o grande movimento de assentamento, o governo Lula foi que foi feito muito mais assentamentos de reforma agrária, muito mais desapropriações de terras, né, de latifúndios para colocação de famílias, né, sem terra, sobre a terra, né, tendo direito à sua propriedade agrícola. Tá, gente? Então, a aula é basicamente isso daí, né, são 19h04, e aí eu finalizo, né, perguntando se vocês, de repente, têm alguma questão aí, tem alguma dúvida, né, se deu para entender, se não deu também é importante falar. Deu para entender, viu, professor? Oi. Gabriel. Oi. Deu para entender? Deu sim. Alguma questão? Deu para entender, professor. Oi. Deu para entender de boa. De boa, né? Pronto. Deixa eu só finalizar aqui a nossa gravação.